Seja muito bem-vindo a este canal. Gostaria de falar aqui hoje sobre um tema fundamental para as nossas vidas, que é a questão da verdade. E gostaria de apontar para um caminho específico. Vou falar sobre a verdade num caminho específico. A verdade para o cristianismo, a verdade para os cristãos. Seja muito bem-vindo. Então, veja bem, a verdade é um tema estudado pela humanidade, evidentemente, né? Que a humanidade se debruça sobre esse tema, sobre essa questão da verdade, há milênios. Ao longo da história da humanidade, a verdade é sempre estudada. O que é a verdade, aonde está a verdade, o que não é a verdade. E para nós, cristãos, dentro do cristianismo, a visão de verdade é mais do que aquela clássica exposição que vem desde a antiguidade clássica, desde a filosofia socrática, platônica, aristotélica, em que foi se estabelecendo a noção de verdade como correlação entre o que eu penso e digo sobre uma coisa e o que aquela coisa realmente é. Então, isso aqui é uma Bíblia. Né? Se eu disser que isso aqui é um dicionário, eu não estou falando a verdade, porque o que de fato é isso aqui é uma Bíblia, né? E o que eu digo sobre isto é outra coisa, então não é verdade. Mas se eu disser isto é uma Bíblia, eu penso que é uma Bíblia e digo isto é uma Bíblia. Então, daquilo que eu conheço sobre esse objeto e daquilo que eu digo sobre ele e daquilo que ele realmente é, há uma correlação íntima. Então, isso é uma visão de verdade. É sempre mais verdadeira a exposição que mais se aproximar da realidade daquilo do qual se fala. Mas para os cristãos, antes de dizer para os cristãos, é preciso dizer que esta visão de verdade se tornou assim muito básica dentro da visão da filosofia, e nós não vamos explorar essa visão de verdade dentro das várias escolas filosóficas, da caminhada que a filosofia fez, de como essa visão foi desafiada tantas vezes. Não. Vamos colocar essa visão de verdade que eu coloquei agora aqui, que é uma visão até dicionarista. Se a gente procurar até nos dicionários e tal, nas coisas mais elementares sobre o que a gente pode dizer sobre a verdade, a gente encontra essa noção. Mas para o cristão, dentro do cristianismo, a verdade é uma verdade absoluta, porque a verdade é uma pessoa. Essa pessoa é Deus, né? Jesus diz assim, em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, né? Então, a verdade é uma pessoa. A verdade não é um conceito, não é um pensamento, não é uma abstração, não é um conhecimento, não é um entendimento sobre as coisas apenas. A verdade é uma pessoa. E se tem acesso à verdade, quanto mais acesso se tem a Deus. E como que a gente tem acesso a Deus? De que maneira nós nos aproximamos de Deus? Nós temos acesso a Deus pela fé. E aqui, queria pegar uma outra palavra da Bíblia que diz assim, né? Em Efésios 3,12 diz: pela fé que nele depositamos, nele Jesus, né? Temos plena confiança de aproximarmos-nos junto de Deus. Então, é pela fé em Jesus, pela fé que depositamos em Jesus, que vamos tendo acesso à pessoa divina, à verdade divina. Então, quanto mais fé eu tenho, mais próximo da verdade. E o que é a fé? Como é que vamos ter acesso pela fé, sem compreender o que é a fé? O que é a fé para o cristão? A fé é bem mais do que acreditar. Na Bíblia também diz uma coisa muito interessante, na carta de São Tiago 2,19, diz assim: crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e tremem. Então, os demônios creem em Deus. Só crer em Deus, isso não é fé. Se fosse assim, os demônios seriam, né, criaturas cheias de fé. Não, eles creem, porque eles sabem que existe um Deus,
mas eles não têm fé. O que é a fé? Fé é adesão. Para a visão cristã de fé, significa aderir. Então, a fé é uma relação pessoal com Deus. Não é apenas acreditar em Deus, mas é ter um relacionamento com Deus. A gente pode fazer uma analogia aqui com o casamento, né? O que é um casamento? Um casamento é uma adesão a uma pessoa. Você adere ao matrimônio. Você quer viver aquela vida matrimonial com aquela pessoa. Você quer dividir a sua vida com aquela pessoa. E à medida que você vai adentrando, você vai caminhando no seu casamento, você vai se deparando com um monte de obstáculos para o seu casamento. Aliás, essa eu acho que é a explicação mais simples que se tem para entender por que hoje os casamentos duram tão pouco. Por que os casamentos têm pequena duração? Porque as pessoas, na sua adesão um ao outro, eles não se preparam para os percalços da vida em comum, né? E quando vai aparecendo as dificuldades da vida matrimonial, as pessoas vão perdendo, vão diminuindo aquele grau de adesão que tem um pelo outro. Na vida da fé, na vida do relacionamento com Deus, é da mesma forma, né? Nós não temos fé porque nós não temos dúvida, nós não temos fé porque nós não sofremos, nós não temos fé porque tudo dá certo na nossa vida e por isso mantemos a fé. Não, nós temos fé apesar das dúvidas, nós temos fé apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, porque a fé não é um sentimento. A fé não é uma sensação de estar bem, de estar sendo protegido por Deus. A fé é uma decisão. Eu me decido. Eu não tenho fé porque não tenho nenhuma dúvida. Tenho plena certeza, como se eu tivesse uma visão absoluta da verdade. A verdade é absoluta, mas a minha visão da verdade, ela não é absoluta, ela é cheia de limites. Então eu tenho fé apesar das minhas dúvidas, apesar das minhas dificuldades, apesar dos obstáculos. A igreja apresenta assim: a fé é antes de tudo um dom de Deus. Então nós temos fé antes de tudo porque Deus nos deu essa capacidade de ter fé. Veja, nós temos muitas capacidades, né? Entre as muitas capacidades que temos, uma capacidade que temos naturalmente, que nos foi dada, que nos é inata, é a capacidade de ter fé. É a capacidade de buscar a Deus, de crer em Deus, de procurar a Deus, de desejar a Deus. Então isso é um presente de Deus, é antes de tudo um dom. Deus nos capacitou com isso. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 153, em que diz que a fé é um dom de Deus, no parágrafo seguinte, o parágrafo 154, a Igreja mostra uma coisa também bem interessante. Ela diz que a fé é um ato humano. Então, a Igreja coloca duas coisas. Primeiro, é um dom de Deus, mas ela é também um ato humano. Mas se pensarmos, todo relacionamento com Deus é sempre assim. Há aquilo que vem da parte de Deus para nós e aquilo que sai de nós em direção a Deus. Todo o relacionamento com Deus é assim, porque pressupõe a liberdade, né? A liberdade da resposta. Então, existe a proposta de Deus, existe a resposta do homem. Nesse sentido, é bem interessante comparar a fé a uma semente. A fé é como uma semente que foi colocada por Deus no nosso coração. Mas essa semente pode ou não germinar. E essa semente pode germinar, ela pode crescer e ela cresce desproporcionalmente na humanidade. Porque tem pessoas que têm muita fé e tem pessoas que têm pouca fé, né? Tem pessoas que têm uma fé como se fosse um carvalho e tem pessoas que têm uma fé como se fosse um pé de alface, né? Então depende de como germina em nós a semente da fé. Ela nos foi dada. Agora, nós temos a nossa parte. Nós temos a nossa parte de procurar fazer com que a nossa fé cresça e amadureça. A fé pressupõe a ação de Deus e a ação humana, né? E a visão de verdade amadurece no cristão na mesma medida em que a fé do cristão
amadurece. Claro, veja, vamos retomar o que falamos até aqui. Na visão cristã, a verdade é uma pessoa. E nós temos maior acesso à verdade conforme temos maior acesso a essa pessoa. Essa pessoa é Deus. Como temos acesso a Deus? Como temos acesso à verdade? Por meio da fé, né? Aí dissemos, a fé é um dom, antes de tudo, que nos é dado, mas que também precisa ser cultivado, porque ele tem a proposta de Deus e a resposta humana. Então, evidentemente, a visão de verdade dentro do cristianismo também é desproporcional, porque depende da proporção de fé de cada pessoa. E como a gente faz para que a fé da gente amadureça? Para que ela se torne cada vez mais madura, né? Então, a visão de fé amadurece, ela sai da infantilidade e a gente passa a ter um discernimento maior, um discernimento melhor das coisas. Eu preparei aqui um roteiro e estou seguindo aqui porque, para se falar sobre esses assuntos, a gente tem que abordar passo a passo. Eu não quis que perdesse alguma parte disso. Então, seguindo aqui o meu roteiro, essa questão do amadurecimento da fé. Como é que a gente faz para que essa fé, de fato, ela amadureça, para que ela germine e ela cresça como uma árvore frondosa, né? O que da nossa parte é necessário? Porque da parte de Deus, nós temos... Toda a parte de Deus é ofertado, é oferecido. Deus não oferece somente a fé como uma semente, com uma capacidade apenas de que eu tenha fé, mas Ele já me dá todo o insumo para que esta fé cresça da parte dEle, né? E qual é esse insumo da parte de Deus? É a ação do Espírito Santo. Quanto mais eu buscar a ação do Espírito Santo, mais ela virá até a mim, né? Mas da minha parte, o que eu devo fazer para que a fé amadureça? Veja só, desde a filosofia clássica também, a gente vai percebendo que o conhecimento, ele aflora por meio de duas vias. A da razão e a do empirismo, da sensibilidade, né? Então, como é que eu obtenho o conhecimento? Eu obtenho o conhecimento tocando, cheirando, provando, por meio da sensibilidade. É uma via de conhecimento, é o chamado empirismo, né? E outra escola, outra via da filosofia diz que temos conhecimento por meio da razão. Se nós não raciocinarmos sobre as coisas, se nós não tivermos a capacidade de pensar, de raciocinar, de penetrar por meio dos pensamentos e ao mesmo tempo se afastar observando a coisa, então é por meio do raciocínio, por meio da razão que obtemos conhecimento. Então, na verdade, o crescimento da fé, como nós podemos fazer a nossa fé crescer, são também por meio dessas duas vias, da razão e da sensibilidade. Aqui eu coloco a sensibilidade mais ligada à questão da oração, os exercícios da espiritualidade. E a parte da razão, mais pelo estudo, pelo conhecimento. Então veja só, como é que a nossa fé cresce? A nossa fé cresce se Deus é uma pessoa, precisamos ter relacionamento com essa pessoa. E como temos relacionamento com Deus, contato com Deus? Por meio da oração, por meio do acesso aos sacramentos, por meio da leitura orante da palavra de Deus. Nós vamos buscando a Deus pelos exercícios da espiritualidade. E vamos sentindo a pessoa, né? Vamos tendo essa relação até sensorial com Deus. Vamos percebendo, vamos sentindo a presença de Deus. E nisto vai crescendo o nosso conhecimento acerca dele. E quanto mais conhecemos a respeito de Deus, mais conhecemos a respeito da verdade. Por outro lado, nós temos que estudar, nós temos que ter acesso pelo conhecimento, pelo estudo. Então a fé cresce nesse caminhar com as duas pernas, com a razão e com a sensibilidade. Há pessoas que têm uma visão muito racional da fé, muito estudo, mas pouca oração, pouca vida de relacionamento com Deus, né? Desenvolve pouco essa sensibilidade de sentir
por meio dos exercícios, das coisas da espiritualidade. E tem gente que fica só nesse outro campo. Não cresce em conhecimento, não cresce em estudo a respeito de Deus e das coisas de Deus. Então, é necessário essas duas coisas. Quem desenvolver bem estes dois lados, né, vai desenvolver bem a sua fé. Lembrando aí a palavra de Jesus, né, que o reino de Deus é como um grão de mostarda e tal. E por pequeno que seja, ele pode se desenvolver e crescer, virar um grande arbusto, né, e virar até um refúgio para os pássaros e tal, oferecer alimentos, enfim, tanta coisa que pode oferecer a partir de um pequeno grão. Assim é a nossa fé. Quando ela amadurece, quando ela cresce, ela começa a transbordar e ela começa a oferecer para a sociedade visões interessantes, importantes para a sociedade, testemunho, caminhos. E isso é muito necessário numa sociedade como a nossa. Nós somos uma das maiores sociedades cristãs do mundo. E, no entanto, aqui estamos vivendo também uma crise da verdade, né? De entender aonde está a verdade, de perceber aonde está a verdade, o que é mais verdadeiro, o que é melhor do ponto de vista da verdade. Como a nossa sociedade vai se desenvolver, e neste momento que nós estamos precisando tanto ter esse discernimento, essa visão de verdade das coisas, como podemos fazer com que essa sociedade cristã se torne um exemplo, um testemunho para o mundo, né, de discernimento, de compreensão das coisas. Então, quando cada um dos cristãos realmente aderir, né, a Deus por meio da fé e buscar mais a verdade, mas buscar assim, orando, buscando os caminhos da espiritualidade, mas também estudando, se dedicando a conhecer. O problema é que muitos de nós cristãos têm uma preguiça mental, ou então acredita realmente que o estudo, que o conhecimento não é para ele. Ora, Deus deu essa capacidade a todos. A capacidade de compreensão, de estudo, de entendimento das coisas é como uma musculatura do corpo. Se você nunca desenvolve, se você nunca faz exercícios físicos, nunca faz nada, seu corpo seus músculos vão atrofiar. Mas se você vai desenvolvendo e desenvolve isso de uma forma saudável, bem equilibrada, evidentemente que seus músculos vão responder. Então, de repente, a gente olha para alguém e diz assim, eu nunca vou me tornar assim, nunca vou ter essa musculatura, mas você tentou? Você se esforçou? Uma pessoa que tem essa musculatura desenvolvida, ele teve muito tempo de treinamento, de esforço. Que esforço você fez? A mesma forma. A compreensão das coisas depende que você se dedique a isso. Claro, se você tem uma vida inteira de não dedicação a estudo, a busca das coisas pela razão, evidentemente que começar agora vai ficando, quanto mais idade você tem, mais difícil vai se tornando, mas sempre é possível. Sempre é possível, porque nós precisamos desenvolver a nossa visão de verdade, nós cristãos, porque neste momento a nossa sociedade nos desafia a isso. A sociedade precisa que os cristãos tenham uma visão de discernimento, porque, veja bem, a visão de verdade da sociedade, onde os cristãos são a maioria, ela não deveria ser pautada por apenas, eu acho isto melhor, eu gosto mais disto, isso aqui me satisfaz mais. A gente estava comparando há pouco a questão do casamento, e veja só, no casamento, se o casamento for sobreviver à custa disto que eu vou dizer agora, imagine que o homem diga, eu sou casado porque eu sou casado com uma mulher muito bonita, a minha mulher me satisfaz inteiramente, a gente viaja junto, a gente se diverte, a nossa vida é maravilhosa e tal, então por isso eu sou casado. Tá, e se essa mulher ficar doente? E se essa mulher sofrer algum tipo de acidente e perder toda a beleza dela? Se acontecer alguma coisa, ou se de repente você começar a perceber, começa a perceber que tem um monte de limitações na personalidade que você não tinha percebido, há um monte de defeitos e tal, então você abandona e termina o casamento, porque não está mais te satisfazendo. É por isso que muitos casamentos acabam, é por isso que muitas vezes a fé acaba, porque buscamos a Deus até de uma forma assim meio mágica, né?
como se Deus viesse de uma forma mágica preencher as nossas necessidades do dia a dia e a nossa visão de felicidade, de conforto, de bem-estar. E é por isso que essa sociedade que tem uma sociedade que tem uma visão infantil da fé, tem uma visão infantil da verdade. E não tem capacidade de discernir o bem do mal, a verdade da mentira, a ilusão, né, as aparências daquilo que é mais verdadeiro. Nós vivemos num mundo de muitas aparências, né? Hoje em dia, parecer está se tornando quase que mais, eu não sei em que medida, mas parecer, tem hora que parece mais importante do que ser. Não importa. Se isso parecer uma Bíblia, vai que não é. Vai que só tem uma capa de Bíblia. E aqui dentro não seja a Bíblia real. Mas desde que se pareça, eu posso tirar uma foto com ela, eu posso aparecer numa imagem, tá bom. Então, e tudo aqui? O que é o essencial? Que é, né? Que é aquilo que a gente chama de forma e conteúdo, né? Então, num mundo assim, que está tão vinculado a aparências e que nós estamos tendo assim muito acesso a muitas falas, muitos discursos, muitas opiniões, nós estamos assim sujeitos a muitos enganos. E neste momento que estamos vivendo agora, e até trago para a questão assim da nossa sociedade, a questão que parece muito premente aí, que é resolver questões do campo da política, da economia, da sociedade, que são gargalos que impedem a felicidade plena do nosso país e que nós temos agora que nos colocar diante dessas coisas e responder a elas e buscar um caminho melhor. É preciso que cristãos tenham visão de verdade. E toda a visão de verdade do verdadeiro cristão, ele passa por Deus. Porque se Deus é verdade, então ele é o filtro, ele é a lente pela qual eu enxergo a verdade no mundo. Eu procuro a verdade nas coisas, né? Então, é preciso um mergulho na palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha a ser os meus pontos de critério. Para quem é cristão católico, como eu sou católico, não apenas ler a Bíblia, mas acompanhar o que a igreja diz, os discursos da igreja. Porque a Bíblia, as palavras bíblicas, elas precisam ser transportadas para este mundo de hoje. O mundo de hoje é muito diferente do mundo em que a Bíblia foi composta. O mundo de Jesus, quando Jesus estava numa sociedade definida, aquela sociedade era muito diferente da sociedade atual. Então, não é que não vai atualizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sempre atual, mas vai transportar para as questões que se colocam no dia de hoje. E esse exercício é muito complicado de ser feito, né? Ele precisa de iluminação do Espírito Santo e ele precisa, né, da ação da graça do Espírito Santo e precisa de pessoas com muito estudo, com muito esforço. E isso a igreja nos oferece, né? Então, vou encerrando por aqui essa questão da visão da verdade, né? Entendendo assim que hoje nós estamos vivendo uma verdadeira crise da verdade. Nós estamos vivendo essa crise, questões como fake news, pós-verdade, né? Desconstrução da verdade, relativismo, né? São questões que estão colocadas diante de nós e que nós precisamos, como cristãos, enfrentar toda essa realidade, propondo para o mundo, testemunhando para o mundo uma visão de verdade, um caminho, né? Como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Nós cristãos precisamos apontar para o mundo onde está o caminho da vida melhor, né? Por meio da verdade que é Jesus.